Prosseguimos neste ciclo de reflexões onde, de alguma forma, queremos abordar aquelas questões que, aos olhos dos homens e das mulheres, tornam difícil essas mesmas pessoas abraçarem a fé e se contextualizarem no espaço da Igreja. No domingo passado nós refletimos sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em abraçar a fé, em seguir Jesus, pelo facto de terem que escolher entre fé, entre Sagrada Escritura e ciência. Hoje nós refletimos sobre uma outra realidade que levam jovens adultos a dizerem não ao Evangelho. E essa realidade tem a ver com o facto de que os cristãos erram. E a história do cristianismo está feita de acontecimentos trágicos. Uma das coisas que afasta da Igreja, afasta de Cristo, é a forma como a própria Igreja atua. É o exemplo dos próprios cristãos. Muitas vezes perguntamos-nos porque é que as pessoas não querem fazer parte desta dinâmica que nós conhecemos bem da fé que transforma, da fé que renova o coração dos homens e das mulheres, que dá sentido, que dá propósito à vida. Porque é que as pessoas têm dificuldade em participar da vida da Igreja, mesmo quando essas pessoas têm sobre Jesus um olhar que demanda respeito, demanda consideração, demanda, porventura, uma possibilidade para as suas próprias vidas. Quando nós falamos com outras pessoas que não habitam o espaço da Igreja, quando nós falamos com pessoas que não experimentaram ainda a realidade da Igreja, quando nós falamos com pessoas que estão à procura de alguma coisa, muitas vezes elas nos dizem que um dos problemas da Igreja é a hipocrisia dos cristãos. Muitas vezes a crítica que nos é dirigida é que os cristãos, não obstante falarem tantas vezes de Jesus, são absolutamente rápidos a condenar, são rápidos a julgar, são pouco atenciosos. Esta crítica não é nova, esta crítica não é nova para nenhum de nós. Eu lembro as palavras de Gandhi, todos nós ouvimos falar de Gandhi, o homem da Índia, o homem que lutou pela libertação da Índia do jugo dos ingleses. Gandhi dizia a um determinado momento, e passo a citar, ele dizia: eu amo o cristianismo, mas odeio os cristãos. Uma palavra forte, mas ele dizia: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Gandhi dizia: os vossos cristãos são pouco parecidos com o vosso Cristo. E na verdade, quando nós falamos de Jesus, Jesus significa para nós amor, Ele significa compaixão, Ele significa perdão, Ele significa aceitação do outro, Ele significa reconciliação, Ele significa um gesto de caridade, de amor. E na verdade, não é assim que muitas vezes os cristãos vivem. Não é assim que os cristãos muitas vezes atuam. Muitas vezes os cristãos não atuam e não vivem como o seu Cristo. E, no entanto, dizem-se cristãos. E é preciso que todos nós sejamos sinceros. É preciso que eu seja sincero diante de vós. É preciso que nós sejamos sinceros connosco mesmo e uns com os outros. Todos nós, enquanto cristãos, temos momentos de profunda hipocrisia. E temos que o saber admitir. Temos momentos de profunda hipocrisia, onde os nossos gestos não correspondem às nossas palavras. Onde os nossos gestos não batem certo com aquilo que nós preferimos. Onde as nossas ações não se identificam com Jesus e com aquilo que Ele nos convida a viver. Mas eu quero deixar uma coisa clara, porque este é o argumento, um argumento
um argumento sólido, um argumento que nós não podemos negar, que justifica muitas vezes que as pessoas não se aproximem de Jesus Cristo e não se aproximem da sua igreja. Mas é preciso deixar claro, é preciso falar a verdade. Este não é um problema apenas dos cristãos. Este não é apenas um problema dos cristãos ou do cristianismo em particular. Eu falei-vos de Gandhi, do Gandhi que disse: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos. Todos nós percebemos porque é que Gandhi diz estas palavras, fortes demais porventura, mas ele vivia uma profunda opressão do seu povo. O seu povo vivia em cativeiro, como Israel vivia em cativeiro no Egito ou viveu no cativeiro na Babilónia. Ele via o seu povo sofrendo, ele via o seu povo sendo injustiçado, permanentemente sendo tratado sem dignidade. E, no entanto, é este mesmo Gandhi que, nos últimos dias da sua vida, resolve aderir a uma greve de fome. Gandhi vive os seus últimos dias de vida em greve de fome. E sabem porquê? Porque os hindus estavam a tratar miseravelmente os muçulmanos na Índia. Ele entra em greve de fome por causa da forma como os hindus tratavam os muçulmanos. E em 1948, Gandhi foi assassinado por um hindu, por alguém da sua própria religião, simplesmente porque ele estava defendendo os muçulmanos. Mas mais, se nós achamos que este é apenas um problema dos cristãos e do cristianismo, nós lembramos que o Islão, essa outra religião que nós bem conhecemos, na base, no radical da palavra Islão está a palavra Salam, que significa paz. O Islão devia ser uma religião de paz. E muitos são aqueles que no Islão vivem a dimensão da paz. Mas nós sabemos também a conflitualidade. Nós sabemos também a maldade que está presente. Poderíamos falar do budismo. Poderíamos falar de uma religião ou de uma filosofia, como propriamente os budistas gostam de dizer, caracterizada pelo valor da vida, também pela paz, pelo respeito de todos os animais. Mas olhemos para Neymar e olhemos para outras localidades onde o budismo é maioritário e nós vamos lá encontrar também circunstâncias onde aquilo que supostamente se professa não é aquilo que se vive. Não é aquilo que se vive. Ou seja, este é um problema de todas as religiões. Não é um problema apenas do cristianismo. É um problema de todas as religiões. E então nós poderíamos dizer, como dizem os ideólogos do ateísmo, que no fundo o problema é um problema da religião. É um problema da religião. O mundo seria bem melhor se não houvesse religião. É fantástico. Eu nunca tinha percebido, confesso-vos, nunca tinha percebido, mas de repente fui chamado a atenção para as palavras de uma belíssima música que todos nós conhecemos, do John Lennon, Imagine All the People. Mas aquilo que o John Lennon, nessa belíssima música que todos nós gostamos de ouvir, mas já atentámos para as palavras da letra dessa música, já atentamos para aquilo que ele diz: Imagine there is no heaven. Imaginem que não há um céu. É fácil se tu tentares. Nenhum inferno debaixo de nós. Acima de nós apenas céu. Imaginem todo o povo vivendo para o hoje. E depois ele diz: imaginem que não há países. Não é assim tão difícil de o fazer. Nada para matar ou para morrer por. E diz ele: e nenhuma religião. Imaginem todo o povo vivendo em paz. Esta é a receita para a paz? Esta é a receita para a paz? Se não houver religião, haverá paz no mundo? É a minha pergunta. Se não houver religião, não haverá mais dor, não haverá mais injustiça, não haverá mais nenhum problema, porque a religião é a fonte de todos os problemas. Karl Marx, nós lembramos muito bem, Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo. O que é curioso é que
Quando os sistemas comunistas por todo o lado se implementaram, o que é que aconteceu? Aboliram a religião, e qual foi o resultado? Paz, justiça, equidade, ausência de repressão, robustecimento das liberdades. Foi isso que aconteceu. Queridos irmãos e irmãs, sim, muitas vezes nós cristãos, nós igreja, vive numa dimensão de hipocrisia, mas a hipocrisia não parece ser um problema da igreja, nem parece ser um problema das religiões, mas um problema de toda a humanidade, mesmo daqueles que apontam essa razão à igreja para não crer. É um problema dos homens, é um problema das mulheres. Um grande teólogo do século passado, Alexander Solzhenitsyn, ele dizia: se ao menos houvesse pessoas más em algum lugar, cometendo más ações insidiosamente, e fosse necessário apenas separá-las do resto de nós e destruí-las, como seria bom. Mas diz ele, a linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. Não é do cristão, nem do homem e da mulher de fé, seja qual for a sua religião. É um problema da humanidade, é um problema do ser humano. A linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. E esta é a nossa reflexão desta manhã. Este não é um problema apenas do cristão, é um problema do ser humano. É curioso que um mundo sem religião seria tão bonito, mas a verdade é que pós-Idade Média nós tivemos o iluminismo, o renascimento, o humanismo, o racionalismo, todos colocando o homem no centro do universo, afastando Deus para as periferias. E qual foi o resultado de tudo isso? Paz? Ou uma primeira e uma segunda guerra mundial e conflitos sem fim? Todos nós, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos um lado negro. Todos nós temos um lado sombrio nas nossas vidas. Todos nós temos um ego. Todos nós temos um ego que detesta ser magoado. Quando somos maltratados, gostamos de responder imediatamente do mesmo modo. Quando somos desalojados do nosso poder, rapidamente queremos o poder absoluto. Este não é um problema da igreja, queridos irmãos e irmãs, do cristão, é um problema de todos. É um problema de toda a humanidade. Todos nós somos conduzidos pelos nossos desejos. Todos nós temos a capacidade de justificar todas as nossas ações, todos os nossos comportamentos. E, no entanto, enquanto cristãos, sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de que há um lado em nós, de que há um lado em toda a humanidade, de que há um lado bom, um lado capaz de produzir boas ações, um lado capaz de viver o amor, de chamar à reconciliação. Mas nós sabemos muito bem, e particularmente nós cristãos, que também há um lado obscuro, um lado sombrio, um lado negro em cada um de nós. E nós chamamos a esse lado pecado original. Uma luta permanente, um desafio permanente. E desta luta, deste combate, deste confronto, desta batalha que acontece no coração de cada ser humano, seja ele de fé ou não. É desta batalha que nos fala toda a Bíblia, que nos fala em particular o livro de Gênesis, que logo no início nos diz como virar as costas a Deus significa virar as costas aos homens. Um Gênesis que de Caim a Lameque e a Baal nos fala de uma degradação contínua do homem. Esta degradação, ela está presente em toda a humanidade, não apenas no cristão. A serpente, a sedução para aquilo que é gravoso, para aquilo que é danoso, para aquilo que é perverso, aflige todo o homem e toda a mulher. Quando nós entramos no contexto do Novo Testamento, nós tomamos consciência da força e do poder da sedução sobre as nossas vidas. O próprio Jesus,
O próprio Jesus foi tentado diariamente. A súmula dessas tentações nós as encontramos naquele momento, antes do início do seu ministério. Ele as venceu, mas nós somos incapazes de as vencer. E por isso, quando chegamos à parte final dos Evangelhos e à parte final da vida de Jesus, nós percebemos como Judas o vende, como Pedro o nega, como os religiosos o condenam por heresia. Nós vemos Pilatos, que deveria ser o defensor da justiça, ordenando a sua morte, embora soubesse que ele era inocente. E a pergunta é, o que é que está errado em nós? O que é que está errado em nós? Não nós, cristãos, nós, humanidade. Nós, homens e mulheres. Toda a história da Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, fala acerca do que está errado em nós. Todos nós. Humanidade. E não apenas as pessoas de fé. Lembro o grande apóstolo Paulo, que falava da sua luta interior, da luta interior que cada um de nós vive. Se quiser ser sincero consigo próprio, Paulo dizia, nem me compreendo. Nem me compreendo. Estas são as palavras de uma tradução em português moderno. E acho uma tradução belíssima. Nem me compreendo, pois não faço aquilo que queria fazer e faço o mal que detesto. E faço o mal que detesto. Quantos de nós podemos dizer isto? Quantos de nós? Eu digo. Esta luta entre a imagem de Deus e o pecado original é uma luta permanente. Reinhold Niebuhr, ele dizia o seguinte acerca do pecado original: é a única doutrina empiricamente verificável da fé cristã. Se há alguma coisa na doutrina cristã é verificável, ponto final, é a nossa dimensão de homens e mulheres pecadores. De que há em nós, sejamos cristãos ou não, há dentro de nós algo que nos afasta de Deus, que nos afasta do bem. Algo que nos leva a viver como viviam antigamente os homens, olho por olho, dente por dente. É curioso que Gandhi, talvez baseado nesta norma, olho por olho, dente por dente, Gandhi uma vez disse, olho por olho e o mundo acabará cego. E, queridos irmãos, um dos grandes desafios a esta realidade, a esta consciência, é que nós muitas vezes não somos capazes de ver o nosso próprio pecado. E por isso é fácil de dizer, não, eu não quero fazer parte, eu não quero ter nada a ver com o vosso Cristo, eu não quero ter nada a ver com a vossa igreja, porque vós sois hipócritas. E um dos grandes problemas é que nós temos muita dificuldade em ver o nosso próprio pecado. Eu poderia falar de todos nós, mas posso falar de mim. Posso dizer, eu sou muito objetivo e perspicaz a ver o erro do outro. Todos nós somos muito perspicazes, muito atentos ao erro do outro. Nós conseguimos vê-lo claramente, nitidamente. Nós conseguimos apontá-lo. Nós conseguimos melhor guardá-lo na nossa memória. Pode dar jeito. Nós até nos satisfazemos em dizê-lo às outras pessoas. Olhem como aquele se comportou. Esquecemos-nos de que quando apontamos o dedo a alguém, temos três, como diz, três a apontar para cada um de nós. Somos mestres a justificar os nossos pecados e resolutos na condenação dos pecados dos outros. Esquecemos-nos, no fundo, das palavras de Jesus. Todos nós nos lembramos destas palavras. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Sim, queridos irmãos e irmãs, os cristãos erram, eu erro, todos nós erramos, mas este não pode ser o argumento para recusar seguir a Cristo. Pelo contrário, porque todos estamos no mesmo barco,
porque todos somos sujeitos ao erro, porque o problema não é de uns, mas é antropológico. É por isso, um problema de toda a humanidade. É por isso que nós precisamos de Cristo. Cristo é a solução. Caminhando para o fim da minha reflexão, eu lembro o momento que nós estamos a viver nestes dias, que nós não estamos a dar a devida importância. Eu falo da Igreja e das questões do abuso de menores e da pedofilia. Duas coisas diferentes, mas desta dupla realidade na vida da Igreja, da pedofilia e do abuso dos menores. Nós escutámos recentemente um relatório da Igreja Católica Francesa, uma investigação profunda sobre o que aconteceu na vida da Igreja nas últimas décadas. 200.000 a 300.000 menores foram abusados. É uma situação absolutamente dramática, que nos fala de como os cristãos erram e erram grave. E esta não é uma situação que afete apenas a Igreja Católica. Desenganem-se aqueles que acham que esta situação apenas afeta a Igreja Católica. Afeta o coração dos homens e das mulheres para com a Igreja, seja ela qual for. É muito fácil para nós dizermos isso é um problema deles. É até talvez possível que alguns cristãos não católicos romanos se regozijem pelo facto de acontecer no quintal deles. Deixem que eu vos diga, muito cuidado. Muito cuidado, porque este não é um problema da Igreja Católica. Este não é o problema de uma denominação em particular. Este é um problema da nossa sociedade, transversal a todas as áreas da nossa sociedade. E pode bem ser um problema nosso. É um problema de toda a humanidade. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de perdão nas nossas vidas, nós precisamos da força para ultrapassar estas batalhas que vivemos diariamente, nós precisamos de orientação, nós precisamos de um caminho. E no meio de toda a nossa fragilidade, a fé cristã para nós oferece isso, dá essa orientação, dá um caminho. Jesus veio para salvar pecadores. Jesus veio para aqueles que estão doentes e não para aqueles que estão sãos. Jesus veio para o mais miserável dos pecadores. E Jesus veio para nos dizer que nos ama a todos, que nos quer a todos de volta, que nos quer lavar das nossas impurezas, que nos quer fazer novas criaturas. Recusá-lo evocando a hipocrisia dos crentes, recusá-lo, evocando a hipocrisia da Igreja, quando essa mesma hipocrisia está presente em cada coração humano, é patético e, simultaneamente, significa abrir mão da única pessoa que verdadeiramente nos pode ajudar, Jesus Cristo. Concluo. Lembramos as palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos irmãos e irmãs, o amor é a evidência. O amor é a evidência sublime da fé. É a característica definidora daqueles que se dizem seguir a Jesus Cristo. Não são as horas que nós passamos na igreja, no dia de domingo, no fim de semana ou durante a semana. Não é a tua capacidade de memorizar textos bíblicos. Não é a quantidade de horas que passas em oração que te definem como cristão. E reparem, tudo isso é importante, tudo isso é muito importante, mas todas essas coisas têm por função conduzir-vos à prática do amor. Porque o amor é a essência, é a definição por excelência do cristão. Conduzir-nos à prática do amor, à paixão e compaixão pelo outro. Queridos irmãos e irmãs, sim, nós erramos. Sim, nós somos chamados
a ser verdadeiros. Sim, essa não é a razão para que alguém possa apontar a Igreja como um espaço a evitar. E, finalmente, essa é a razão pela qual nós precisamos cada vez mais de Cristo, de nos aperfeiçoarmos no seu amor, para porventura sermos testemunhas mais fiéis, mais consagradas, homens e mulheres que erram menos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a capacidade de, diante deste apontamento de crítica à vida da Igreja, nós saibamos agora dar uma razão, uma explicação para essas mesmas pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.